Aleluia, adore a Ele. Ele está na casa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amadas de Deus, como é bom a gente estar aqui. Obrigada. Que Deus em Cristo abençoe, aleluia, a toda a liderança da casa do Senhor neste lugar, aleluia. Quero compartilhar com você e quero te pedir para abrir a sua Bíblia, para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo de número 4. Nós vamos meditar, a história é bem conhecida, porém a palavra de Deus, ela sempre traz revelações para o nosso entendimento. Livro de Esther, capítulo de número 4, nós vamos começar do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Amadas, a Bíblia nos mostra a história de Esther, uma história tão conhecida. Mas o que eu acho interessante é que, se você olhar na história de Débora, que nós falamos no primeiro momento, no primeiro período, e se você olhar também na história de Esther, a palavra tempo está atrelada, aleluia, à atuação destas mulheres. Nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Débora julgava Israel naquele tempo. Nós vamos encontrar aqui Mardoqueu mandando dizer para Esther: quem sabe se para tal tempo como este. Aleluia. E isso fala muito alto ao meu coração. Alto porque para cada tempo, Deus tem a pessoa certa para levantar no cenário. A gente lê a história de Esther, a gente lê a história de Débora, a gente lê a história de Abigail, de Ana, de tantas outras mulheres que fizeram a narrativa bíblica. Mas é imprescindível que nós entendamos que para este tempo, Deus vai levantar nós mesmas. Nós somos as mulheres que Deus quer levantar neste tempo. Não adianta ler a Bíblia apenas como se ela fosse um álbum de recordação. Uma história que foi contada, foi bonita, foi vivida, mas não é praticada. E a história de Esther nos ensina isso. E eu aprendo com esta mulher quando, parece-me, a Bíblia não diz, mas a princípio parece-me que Esther, ela já tinha recebido, você vai ver que ela tinha recebido no capítulo anterior, ordem de não declarar a sua linhagem. O fato dela estar dentro do reino e manter esse sigilo é um fato nobre, que fala de caráter também. Mas parece-me que quando sai a perseguição para o povo judeu, quando Mardoqueu manda narrar, que ele chega na porta do rei daquela forma, ela manda perguntar o que é que está acontecendo. E parece-me que Esther, em primeiro momento, ela não entendeu que ela seria a mulher levantada para aquele cenário. Eu não posso ir ao rei. Era como se fosse uma Esther acovardada. Eu não posso fazer nada. Precisou que houvesse um solabanco. Precisou que houvesse alguém que chegasse para Esther e dissesse: desperte, porque a sentença é de morte. Desperte, porque o dia 13 do mês de Adar está aí. Desperte, porque vai ter uma carnificina e vai rolar a cabeça de judeu. Não pense você, Esther, porque você está no reino, porque é rainha,
Se você ficar calada, Deus vai levantar alguém, mas o que Ele tem para fazer, Ele fará. Oh, aleluia. Quando ela recebe essa mensagem de impacto, sabia que muitas vezes Deus usa alguém ao nosso lado, uma companheira de comissão de visita, uma companheira do coral, uma companheira do conjunto, uma companheira do departamento, alguém que está tendo uma visão que até então a gente não teve, mas Deus muitas vezes usa essa pessoa, como usou Mardoqueu nos dias de Esté, para dizer, escuta aqui, Deus tem um projeto e você faz parte deste projeto. Deus tem um propósito e você é a ferramenta que Deus vai usar neste propósito. Oh, aleluia. Quando ela recebe o impacto da palavra de Mardoqueu, ela muda a rota. E isso é que eu acho bom na palavra. É porque a palavra, quando a gente deixa ela surtir efeito, ela muda a rota. Agora aquela Esté que diz, não, eu não vou comparecer porque eu não fui chamada, diz, vai! E ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, aí não comais e nem bebais, nem de dia nem de noite, por 3 dias. E eu e as minhas moças também jejuaremos. E aí eu vejo o nascimento de uma líder, dentro de um cenário de cativeiro e perseguição, sendo levantada para se contrapor, não era a qualquer um, não. Esté foi levantada para se contrapor ao mais importante príncipe do reinado de Assuero, que era Amã. A Bíblia diz que naqueles dias, Assuero tinha levantado Amã acima de todos os príncipes, ou seja, era o maioral dos príncipes, era o mais importante. Era um homem de maior cacife. Vamos traduzir em miúdo. Era um pistolão forte para defender e para perseguir qualquer pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus está na parada, não tem pistolão que pare diante dele, minha filha. Eu vejo aqui o levantar de uma líder que até então não sabia que iria liderar. Alguém do anonimato, uma judia, escondendo a sua origem. Mas o tempo todo, tu está achando que Deus está trabalhando passinho pequeno, né? Assim, ó. Tem gente que pensa que Deus trabalha como se tivesse com as pernas mirradas. Meu filho, o que Deus está fazendo hoje já tem repercussão lá na frente. O que Deus está fazendo hoje, você tem que olhar, porque Ele já está lá na frente. Quando deu aquele redemoinho dentro do reinado de Assuero, que Vasti não quis comparecer, aquilo ali não era outra coisa não, é o Deus da história movendo o tempo. Ei, é o Deus da história preparando o cenário. Há um Deus que está preparando um cenário, um tempo e uma história que vai ser contada e não demora muito tempo. O vento soprou dentro do reinado de Assuero. Parece-me que deu uma bagunçada, mas Deus não anda bagunçando nada. Pelo contrário, Ele anda botando pingo nos i. Quem quiser se amostrar, que se amostre, mas que Ele sabe botar cada um no seu lugar, Ele sabe. Pega uma judia, olha, Satanás diz, vou usar a mão. Aí Deus disse, esse beijo, eu já botei, foi uma judia lá dentro. Não se preocupe não, meu filho, que quando Satanás vai plantar o cajueiro, Deus já está assando castanha. Só entende quem é nordestino.
aquele vendaval que está dando dentro da tua casa, você está aperreado sem saber como vai ser. Deus diz assim para você nesta noite: acalma o teu coração, porque eu estou segurando o mastro da navegação, e não se preocupe que o barco não vai a pique não. Eu estou no controle e vou acalmar esse vento. Aí eu vejo uma líder, uma anônima, uma judia, uma improvável sendo levantada. E tem mais, meu filho, não se levantou com forcinha de aranha não, foi com força de boi, porque onde tem oração a força de boi já chega. Eu gosto muito da palavra quando o Senhor fala que Ele pega e nos dá força de boi selvagem. Tem tanta gente doida para dominar a tua vida, doida para botar abaixo os projetos de Deus. E quando pensa que tu está lá embaixo, tu levanta, está lá embaixo, tu levanta. O que é isso? É força de boi selvagem. Houve calúnia, houve mentira, houve fofoca, houve perseguição, houve disso, me diz. Mas tu está aqui dizendo: Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Levanta ela com a força de um boi de bota o povo para jejuar, porque eu vou jejuar também. Oh, aleluia. E essa mulher se levanta. E o que me chama a atenção no levantar disto é como líder. É que a verdadeira líder, ela não exclui. Se formou panelinha, você dá para ser simplesmente uma regente patota. Líder não. Formou panelinha, é dirigente, é uma regentezinha de patota. Líder não. Líder não. Líder não. Vai acabando a patota, viu, minha filha? Deus não está se agradando disso não. A verdadeira líder não exclui, ela agrega, ela junta, ela soma, ela valoriza, ela coopera, ela abraça. Esse é o papel de uma líder. Lá fora, junto os judeus, e aqui dentro eu e minhas moças também jejuaremos. Liderar é impulsionar, é estimular, é convocar. Liderar é não se tornar passiva diante dos desafios e do erro. Esther se posicionou: irei ter com o rei, e se perecer, pereço. Se ela fosse nordestina, ela ia dizer assim: eu vou lá. Eu sei que crente não morre de véspera, não é peru. Esse seria o linguajar de Esther se fosse nordestina. Irei ter com o rei, se perecer, pereço. Aleluia. A verdadeira líder, aleluia, ela é a primeira que arregaça as mangas para trabalhar. Porque tem gente que acha que liderar é mandar os outros. É mandar os outros. É não, já foi dito aqui, irmã Samira explicou, é servir. Você é a primeira que arregaça as mangas. Ah, mas tem uma turminha, irmão, que não ajuda e diz assim: olha, irmã, sabia que tem um povo que está no meio da tropa, mas ele finge que trabalha, mas não trabalha? Já viu gente assim? Finge que trabalha, mas não sai nada. É igual um enfeite. Está ali, mas também se tirar não faz essa diferença toda. Se precisar de mim, eu estou aqui. Tu vendo a outra com 2 palmos de língua lá de fora, trabalhando feito uma condenada. Ainda tem coragem de dizer uma frase dessa? Se precisar de mim, eu estou aqui. Não é se precisar não, minha filha, já está precisando. Toma aí um chazinho aí, de um desconfiômetro, um chazinho assim bem caprichado. Arregaça as mangas, coloca a mão no arado, aleluia. Liderança se faz, aleluia, com estímulo e também com trabalho. Imagina aí, se Esther tivesse mandado dizer a Mardoqueu: diga a Mardoqueu que quando precisar de mim, a hora era agora, era naquele momento. Ou se posicionava agora, ou então ia rolar a cabeça de muita gente. Você tem que entender que há uma necessidade no cenário. Deus não chamou a gente para viver feita Alice no País das Maravilhas, não.
O máximo, se você quiser comparar com alguma historinha, o máximo, nós somos exatamente o chapeuzinho vermelho que o lobo mau está atrás de tragar. Entendeu? Liderar se faz também com sigilo e com caráter. Capítulo 2, a gente vê a Bíblia dizendo, versículo 10 e versículo 20. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E Esté não declarava a sua parentela e nem o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria, olha, acho lindo isso, Esté cumpria o mandado de Mardoqueu, quando a criara. Isso é caráter. Honrou a palavra que deu a ele até o fim. Agora eu vou dizer uma coisa, se tivesse sido uma turma de fofoqueira que tem hoje, um negócio tinha rolado de cabeça, duas mulheres que eu admiro o sigilo na Bíblia, Esté e Raabe. Tu já imaginou que uma cidade todinha vai ser atacada e uma mulher guardar o sigilo, amarrar o fio e não dizer a ninguém? Minha filha, se fosse uma turma que tem aí por dentro das igrejas, tinha rolado sangue até no meio da canela. Tem gente que quando ela termina de cair uma história aqui no ouvido, a língua já está coçando, ó. Doida para contar para os outros. Líder se faz com sigilo. Liderança envolve sigilo, postura. Postura. Esté em tempos de ódio e de crise. Em tempo de ódio, em tempo de crise, em tempo de perseguição, ela soube se manter no lugar onde Deus a colocara. Essa mulher, ela foi um instrumento tão lindo de Deus, que mesmo no reino pagão, você já viu, já leu bem direitinho a história de Esté, ela liderou a mudança de um edito real. Nenhuma outra mulher da Bíblia teve o privilégio de mudar um edito real. Se você chegar no capítulo 3, do verso 9 ao 11, diz assim, Esté comparece diante do rei. Primeiro você vai ver que do versículo 9 ao 11 é a proposta de Amã. Qual era a proposta de Amã? Amã estava enfurecido. Eu estava conversando com o Joatan lá em casa sobre essa guerra que agora está sendo deflagrada entre Israel e Irã. E eu conversando com ele, eu disse, Joatan, não é de hoje que Satanás odeia o povo de Deus. É um ódio que já vem milenar. O ódio era tão grande que se você pegar do versículo 9 a 11, diz assim, Amã comparece, olha a proposta de Amã para Assuero. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, com os judeus, viu? E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, ou seja, ele ia despojar os judeus e ia pagar a mortandade com o próprio dinheiro dos judeus. Então tirou o rei o anel de sua mão e entregou a Amã. E disse, esta prata te é dada, como também este povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Aí a Bíblia parece-me que o escritor do livro, ele achou por bem dar mais detalhes do ódio de Amã. Aí no versículo 13 e 14 diz assim, e as cartas foram enviadas pela mão dos correios a todas as províncias do rei. Qual era o teor da carta? Que naquele dia destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o mais moço até o velho, criança, mulher, todos em um mesmo dia. E uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. O ódio era tão grande que era para matar, lançar a perder, destruir, era para dizimar. E foi exatamente aí que Deus levantou uma mulher para mudar uma sentença que o inferno já tinha preparado. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser uma anuladora de sentenças do inferno. Você não queira saber, na direção de Deus, como você pode ser levantada numa liderança, amparada pelo céu, direcionada pelo céu, para evitar a dizimação de vidas. Esté comparece diante de Assuero. E olha a contraproposta de Esté. Se parecer bem aos teus olhos, e se eu achei graça perante ti, e se parecer bem aos teus olhos, e este negócio for reto diante do rei, e se eu te agrado, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã. Aí a Bíblia diz assim, então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esté a casa de Amã,
E a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. E logo em seguida Mardoqueu disse: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos seus olhos, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Ele disse: a partir de agora, quem vai escrever o que vocês querem para os judeus é vocês. A Bíblia nos diz que os escrivães foram chamados e foram escrevendo conforme Mardoqueu e Esté ia ditando. Está escrito na Bíblia. Uma mulher usada para revogar, para mudar um edito real num tempo de perseguição. Por quê? Porque essa liderança estava amparada pelo céu. Uma liderança amparada pelo céu, ela é visível. Porque, irmã Aparecida, não tem problema? Problema tem. Não tem confronto? Confronto tem. Não tem luta? Luta tem. Mas quando você está amparada pelo céu, até a perseguição que era para lhe paralisar, ela te promove. A perseguição que era para paralisar o povo judeu, promoveu. A Bíblia nos mostra que no dia 13 do mês de Adar, aquele intento foi anulado. Nessa noite, eu quero lhe convidar a exercer uma liderança amparada pelo céu. Aleluia. Liderar amparada pelo céu é ter a certeza que Deus cuidará dos desafios e suprirá as necessidades. Deixa eu abrir aqui um parênteses para me compartilhar com vocês. Quando eu assumi a coordenação do ciclo de oração em Mossoró, logo Deus me deu o privilégio de ser antecedida por irmã Marisa, que era uma mulher de muita fibra, uma serva de Deus. E eu me lembro que no comecinho que eu comecei a ajudar ela, ela me botava para resolver umas questões, e eu dizia assim: irmã Marisa, vá a senhora, que a senhora já é mais antiga aqui. E ela dizia: vai, não, minha filha. E eu não entendia. Eu ficava às vezes até zangada, só comigo mesmo. Como é que pode ela me botar numa sinuca de bico dessa? Mas era Deus mandando, porque tinha um treinamento que eu tinha que passar. Aí onde tinha aquelas dirigentes de ciclo de oração, porque tem dirigente de ciclo de oração que quanto mais ela ora, mais bonita ela fica. Mas tem outras que parece que elas fizeram um contrato com o cacique Juruna. Mas quanto mais ora, mais braba as mulheres ficam. Aí lá tinha umas assim, da tribo de Juruna. Aí irmã Marisa: é você quem vai. Eu digo: mas Jesus. Agora ela dizia assim: agora vá preparada, porque ela é carne de pescoço. Carne de pescoço. Aí eu ia. Aí me lembro de uma congregação. Eu estou falando aqui que é para crente, para você entender que líder passa cada coisa. Aí eu me lembro de ter uma congregação que tinha uma lá que botou medo em todo mundo. Disse: eu não saio daqui. E tem mais, Deus me revelou. Pia, irmão, espírito de bruxaria. Deus me revelou que quem quiser se contrapor a mim aqui, uma escânea vai passar por cima e deixar só o tapete. Minha filha, que espírito é esse, hein? Esse não é santo não, esse é capiroto mesmo. Aí irmã Marisa: minha filha, o dirigente ligou para a irmã Marisa: irmã Marisa, estamos assim, assim, assim. Irmã Marisa, você vai lá. Eu digo: irmã Marisa, tem que... é você. Aí minha filha, já nasci com marra quando era pequena, e tendo outro que manda eu ter marra, aí o negócio flui. E eu fui. Quando cheguei lá na igreja, ela disse: vai lá. Eu disse: irmã Marisa, ela disse: o que você fizer está feito. Tá certo. Então, irmã Marisa, é o seguinte: o dirigente já disse que não dá para continuar com essa mulher lá. Perguntei ao dirigente: o senhor autoriza eu botar outra mulher? Ele disse: irmã Aparecida, quem a senhora vai botar? Porque lá está todo mundo com medo. Ninguém quer o cargo dela, irmã. E eu disse: com medo de quê, irmão? Ele disse: da escânea. Foi. E eu disse: eu não acredito numa arrumação dessa não, irmão. Convidei uma irmã do outro canto, que a bichinha não sabia de nada. Eu disse: minha filha, você tem coragem de trabalhar para Jesus? A bichinha muito inocente: tenho. Eu digo: é você mesmo que eu quero. Eu tenho um desafio para você. Você vai dirigir ciclo de oração, uma congregação tal. A minha filha assume? Assume, tá bom. Não vou lhe dizer nada não, você vai só orando. Fui para lá no dia que cheguei na congregação. Mandei avisar que iria lá para resolver a situação. Quando cheguei, as irmãzinhas tudo, os pescoços enterrados. Eu saudei a igreja com a paz do Senhor. Disse: irmã, a gente veio hoje aqui porque as irmãs sabem que precisa ser tomada uma decisão. Então,
E as irmãs tudo com o pescoço enterrado. Pode desenterrar os pescoços, tudo em vocês. Em nome de Jesus, desenterra os pescoços. Porque se vier alguma escânia, tá aqui, ó. Eu sou a primeira, que sou eu que estou tomando a frente aqui. Aprenda a ser crente. Vocês com medo, irmã, de história de escânia, deixando esse espírito de macumbaria profetizar sobre a sua vida. Conversa é essa. Tem crente que o povo vai profetizar na vida dele, ele cala a boca, abaixa, e diz que vai desse jeito. Conversa é essa. Aprenda a ter ouvido para discernir o que vem do céu e o que vem do inferno. Conversa é essa? Aí você fica ouvindo e dando crédito. Eu digo, Jesus não trabalha assim não, irmão. Jesus não trabalha com esse espírito aí não. Jesus não é caminhoneiro, não é ele que vem dirigindo essa Scania, só quem mata é ele, então não é ele. Tirei, coloquei a outro, o trabalho era emperrado, uma hora só pode, um espírito de caminhoneiro desse tomando conta do trabalho, né? Não tinha como progredir. Mas quando o Espírito Santo chegou lá, o caminhoneiro foi embora, a congregação começou a crescer, o trabalho começou a fluir, o nome do Senhor começou a ser glorificado. Aleluia. Liderança amparada pelo céu é ter certeza que Deus cuidará dos desafios. Liderança amparada pelo céu é ter o céu como testemunha do seu trabalho e da sua conduta. Deixa eu dizer uma coisa. A gente é para ser respeitada na terra e no inferno. Entendeu? Porque é que muitas vezes uma pessoa é líder, mas a liderança dessa pessoa, ela não flui porque não tem muitas vezes o respaldo do exemplo. O respaldo do exemplo. Eu me lembro de uma congregação que eu fui trabalhar, meu esposo foi dirigir. E quando cheguei lá, a gente geralmente assume no mês de janeiro, então quando daí para o meio de junho, a gente ainda é recente, na congregação não sabe o nome de todo mundo. E tinha uma irmã que tomava conta do departamento feminino. E essa irmã queria fazer lá um negócio de uma cortina. E ela pedia a cooperação e o povo não dava. E ela chegava para mim e reclamava. Eu ainda era muito nova na congregação, ainda estava recém-chegada, né? Eu, minha irmã, é porque o povo é ruim de contribuir e tal. E eu olhava, eu via aqueles irmãos tão envolvidos, os meninos, os bichinhos, tudo tão cooperador. E eu dizia, meu Deus, eu não entendo. E ela braba, e eu disse, meu Jesus, o que é isso? Eu disse para a Jota, meu filho, eu não estou entendendo. E quando foi um dia, lá vai, e essa coisa não saía. Ela queria comprar um jarro, ela queria comprar cortina, porque ia ter uma festa, e ela queria e tal. E quando foi um dia, uma irmãzinha chegou para mim e disse, irmã Aparecida, ela está danada de raiva porque a gente não coopera. Eu disse, irmã, mas o que é que está acontecendo? Irmã, a gente não coopera porque a gente já cooperou para essa cortina 2 vezes e a cortina nunca apareceu. Como é que é, irmã? É porque a gente já cooperou 2 vezes para a cortina. Todo ano esse negócio dessa cortina. Ela fazia as cotas. Achei muito interessante o ponto que a missionária Samira frisou. Transparência. Você é líder, tenha cuidado com a questão financeira. Não fique pegando dinheiro, botando dentro da sua bolsa e dizendo que... Cuidado com essa arrumação. Saiba entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Quando um dia que você sair, você poder dizer assim, nessa munhequinha aqui, só quem pega é Deus e mais ninguém. Aí ficou aquele movimento e eu tentando por ali, ia para um lado, aconselhava um, aconselhava outro. Quando foi um dia, ela veio muito cheia do eu. Aí eu disse, Jesus, que arrumação. Irmã, eu não entendo porque esse povo é muquirana, é subindo. Eu disse, irmã, vem cá, vamos aqui. Chamei ela no canto, disse, minha filha, não diga que o povo de Deus é isso, não. Aí ela disse, por que a senhora está dizendo? É porque a senhora não conhece. Eu digo, realmente eu não conheço não. Mas minha filha, vem cá. Só está nós duas aqui, Cadê o dinheiro da cortina? Cadê o dinheiro da cortina? A cortina que você já pediu 2 vezes a eles e você nunca trouxe a cortina. Minha filha, como é que você quer que esse povo lhe atenda? Como é que você quer que esse povo contribua? Como é que você quer que esse povo coopere? Como é que você quer que esse povo acredite? Se a tua palavra não tem mais crédito nenhum, você perdeu a credibilidade. Ou você se junta para você se retratar e trazer a cortina, ou então, minha filha, pendura a sua chuteira, toma o tarrota, porque não dá para você aqui não. Ai, irmã Aparecida, eu estou morta de vergonha. Eu digo, acredito que se fosse comigo eu estava também.
Mas você ajeita sua vida, minha filha. Não dá para você continuar desse jeito, não. E sei dizer, irmã, que graças a Deus a coisa se aprumou. Aleluia. Aí talvez você diga, irmã Aparecida, a senhora tem coragem de dizer? Minha filha, se eu não tiver coragem de dizer que sua mulher é dirigente, quem é que vai dizer um negócio desse? Eu tinha que botar um ponto final naquilo. Aquilo já vinha se perpetuando, já tinha passado outras pessoas por ali e ninguém dizia. Ninguém dizia. E vamos aqui para nós. A gente tem que ser consciente. Tem hora que a gente bota o povo para pecar. Tem hora que a gente bota o povo para pecar. Fica dizendo que não é. Irmão, se você não tem condição de achar que uma coisa é direita, bonita, não fique elogiando de mentirinha, não. Tem irmãos que chegam na igreja, o irmãozinho vai cantar todo desentuado, aí chega outro, bota a mão no ombro. Mas você é um cantor. Eu fosse você, eu gravava um CD. Isso é espírito de mentira, meu irmão. Deus chamou a gente para falar, foi a verdade. Se não quer dizer que canta errado, mas não fique dando trela, não. Eu me lembro que uma vez, num beco de uma igreja, eu ia chegando, estava um irmão chorando e duas irmãs consolando. E aquela arrumação, aí ele, porque eu sou cantor. Eu gravei um CD, nessa época CD ainda tinha, ainda estava no auge. Eu gravei um CD e eu ando por aí e ninguém valoriza o meu trabalho. O pobrezinho cantava desentuado do começo ao fim. E olha que irmã Aparecida, para dizer que uma pessoa é desentuada, ele é, viu meu filho? Porque eu não entendo de música não. Mas aquilo ali eu entendia que não era certo. Só entendia isso. E é aquela arrumação e aquele irmão, aquele movimento. E eu cheguei para ter o nome dele, meu irmão, mas você não veio para o ciclo de oração para adorar a Deus? Foi, mas ninguém valoriza o meu trabalho e não sei o que. Doeu. Aí eu disse, meu irmão, mas para que você gravou? Não, porque os irmãos disseram que eu cantava bem e que eu devia gravar um CD. Porque quem lhe disse, mentiu para o irmão. Mentiu, irmão. Mentiu, por isso que o irmão está passando por toda essa frustração. Porque se fosse um trabalho bom, todo mundo estava aí comprando, irmão. Que compra dos outros, que não compra. Meu irmão, não foca a sua vida nisso. Você não está sendo levantado para ir por meio de ibope, de elogio. Não, não. A liderança, ela se faz com pilares. E um dos pilares da liderança é: não deixe que os elogios te embriaguem, mas também que as críticas te paralisem. Aprenda a caminhar, que seja debaixo do aplauso ou debaixo da pedrada. Você foi chamada para impulsionar, para levantar, para seguir na obra de Deus, glorificando o nome dEle, dizendo que Ele é Senhor da sua vida, cuidando da sua conduta e andando de cabeça erguida. Liderar amparada pelo céu é ser ajudada no de repente de Deus. Aleluia. O que eu acho interessante é que quando Esté sabe do plano, que ela prepara, irmã, que mulher de equilíbrio emocional. Você preparar banquete para amigo é fácil, mas você preparar 2 banquetes para inimigo, precisa ter muito equilíbrio. Essa mulher prepara 2 banquetes para o inimigo. E no último banquete, quando a Suera interpela, ela diz: como poderei ver a destruição da minha parentela? Ainda que fôssemos colocados como servos e servas, eu calar-me-ia. Porém, o meu povo é dado a perder. E quando a Assuero se levanta e diz: quem é este inimigo? Ela disse bem categórica: é este mau Amã. O equilíbrio, aleluia. Liderança amparada pelo céu, aleluia, é ter o céu como testemunha do seu trabalho e da sua conduta, aleluia, é ser ajudada, aleluia, no de repente de Deus. O que eu acho interessante é que quando ela declara quem é Amã, Arbona está na casa. Eu vou repetir para você entender. Arbona está na casa. Eu vou repetir que é para você entender. Arbona está na casa. Na hora que a coisa complica,
duplica para o lado de Amão. De repente Deus chega e Arbona solta a boca e diz assim: escute aqui, a forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, a forca que ele tinha preparado para quem falou a favor do rei, eis que está junto à casa dele. Então o rei diz: enforcai-o nela. Escute, quem lhe der amparada pelo céu pode aguardar, porque vai ter de repente Deus, vai ter ajuda de Deus, vai ter respaldo de Deus. Arbona está na casa. De repente Deus mudou a sorte do povo judeu e colocou Amã na forca que ele tinha preparado. Você não tem que estar preparada liderando com medo de quem está preparando o seu tapete, não. Você não tem que estar liderando com medo de quem faz, de quem deixou de fazer, de quem é, de quem deixou de ser. Lidere sabendo que o céu te ampara. Lidere sabendo que o céu te respalda. Tenha conduta cristã, conduta moral, e pode andar de cabeça erguida, porque Deus vai amparar você. Eu me lembro que quando eu assumi a coordenação do ciclo de oração, outro grande desafio é porque quando era nas quintas-feiras, no tempo central, eu era praticamente obrigada a pregar toda quinta. Cheio de mulher, e as mulheres não pregavam. Quando eu dizia assim: irmã fulana vai dar uma saudação, a saudação quando demorava, irmã fulana vai dar uma palavra, a palavra virava saudação, era 7, 8 minutos. E eu comecei a ficar amperreada, porque eu via que ali tinha matéria-prima para Deus trabalhar. E eu comecei a fazer escalas. E nas escalas eu dizia assim: primeiro eu abri uma série de estudos. Vamos estudar os profetas menores, vamos estudar agora os profetas maiores, vamos estudar as epístolas. E comecei a ensinar. Não pense que você vai fluir na liderança, que você vai fluir na palavra, se você não queima pestana, se você não se debruça sobre o livro. Ai, como eu fico triste quando termina um congresso, que eu estou com a minha toalhinha toda suada. Eu creio que Leide já passou por isso, eu creio que Samira também. Aí chega aquelas irmãs: me dê um menos uma toalhinha para me ter unção. Vá para o joelho não, para ver se ela chega. Que história, minha filha. Se uma toalhinha dessa trouxesse unção para você, a gente estava, não era dando não, talvez era vendendo. Conversa é essa, minha filha? Vai para a Bíblia, vai queimar a pestana, vai para o jejum, vai para a oração, vai gastar tempo com a palavra. Eu não tenho palavra, eu não sei. Não tem palavra, não sabe, mas não se debruça sobre o livro. Mas você sabe a novela, quem casou com quem chifrou quem foi, quem deixou de ir, quem é filho de quem acha que é isso, que é aquilo. Acabe com isso, se debruça sobre o livro, medite no livro, mergulhe no livro, coma o livro, aleluia, viva o livro. Ame o livro, porque Deus vai fazer coisa nova na sua vida por meio do livro. Oh, aleluia. Depois que eu fiz uma maratona extensiva, intensiva e extensiva também, de estudo com elas, eu disse: a partir de agora vocês vão ser escaladas para pregar. Mamãe Aparecida para pregar. Para pregar. Vocês acham que eu estava dando esses estudos? Era para quê? Para preparar vocês. Você vai pregar isso, você vai pregar. E comecei a fazer lista com temas. Irmã Aparecida, como é que eu faço? Vá para a Bíblia, vai estudar. Se tiver alguma dúvida, quiser me perguntar agora, não pense que eu vou dar você esboço pronto, não, porque eu não vou. Eu posso lhe dar uma dica para você fluir. E aí, irmão, começou. Quando foi um dia, eu achei interessante. Teve uma que veio na frente, nós estamos tratando de liderança. Teve uma que veio na frente e disse: irmãs, eu orei tanto de madrugada para poder vir dar essa palavra aqui. Quando eu me lembrava que a irmã Aparecida ia estar aqui, aí que eu me aperreava. Irmã, eu orei tanto, com face no pó, dentro do meu quarto, que quando foi um dia, o marido de madrugada ficou me procurando. Eu estava orando, irmã. Já estava com a metade do corpo debaixo da cama. E nem eu não tinha visto. Eu orando no chão, fui escorregando de tanta lágrima. Irmã Aparecida, mulher, não faça isso mais com a gente. Não, eu digo: minha filha, isso é uma bênção.
uma oração que botou você para ir até para debaixo da cama orando, isso é uma bênção, uma maravilha. O céu registrou. Irmão Aparecido, o que é que eu faço? Ou debaixo da cama ou em cima da cama, eu não quero saber. Eu quero saber que você queime pestana, vá ler o livro e vá falar a palavra. Irmã, Deus começou a levantar mulheres. Hoje na Assembleia de Deus em Mossoró, aleluia, se você chegasse para mim, antes de eu entregar o trabalho, e dissesse: irmã Aparecida, eu preciso de 15 mulheres para pregar. Eu tinha as 15 mulheres, uma para ali, outra para ali, outra para lá, outra para lá. Por que isso? Porque Deus tira a flecha da aljava, entesa o arco e projeta. Liderança é para projetar, não retenha. Eu não vou ensinar não, porque senão eu vou ficar. Pelo contrário, quando Deus te levanta para ensinar, é uma fonte tão gloriosa, que quanto mais você derrama, mais o céu te enche. Quanto mais você distribui, mais o céu te dá. Nesta noite tem cestos aqui recebendo, e tem pão sendo colocado. Vai ter mulheres aqui que vai dizer depois: irmã Samira, os meus celeiros estão sendo cheios, porque há partilha de pão neste lugar, e só sai com fome quem não quiser se alimentar do pão. Oh, aleluia. Esther não precisou se preocupar com a forca que estava preparada. Deus se encarregou. Oh, aleluia. Deus se encarregou. Você serve a um Deus especialista em neutralizar investidas do inferno. Aonde tem um fiel, tem um antídoto. Tem um antídoto contra todo veneno. Lembre aí daquela artimanha que Satanás preparou. Um balaio recheado, parecia forte, mas Deus chegou e desbaratou. Oh, aleluia. Exerça a liderança com a autoridade do céu. O inferno sabe quem nós somos. No livro de Atos tem uma passagem bem conhecida. Capítulo 19. Quando Deus começa a fazer milagres extraordinários pela mão de Paulo, a Bíblia diz que ele fazia maravilhas extraordinárias, que até os lenços e os aventais do apóstolo eram levados, e que muitas enfermidades eram curadas e muitos espíritos malignos saíam. No mesmo texto diz que ali tinha 7 filhos de Seva. E os 7 filhos de Seva resolveram usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus a quem Paulo prega. Olha aí como o inferno conhece. Conheço Jesus. Bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E a Bíblia nos diz que aqueles homens saltaram em cima dos filhos de Seva de tal forma que pôde mais do que eles. E isso foi notório a todos, e caiu temor sobre todos. E o nome do Senhor era engrandecido. E eles fugiram feridos e nus. Sabe o que isso representa? Não adianta apenas dizer que é crente. Não adianta apenas levar a Bíblia. Você tem que carregar a autoridade do céu sobre a sua vida. E a autoridade do céu está sendo, aleluia, está sendo outorgada aqui. Aleluia. Deus quer te dar a autoridade para você vencer aquela investida, aquela afronta. Deus quer te dar autoridade. Este incidente lá de Éfeso, de tentar usar o nome de Jesus superficial, sem uma fé verdadeira, sem uma fé sincera. Este incidente, aleluia, nos leva a refletir. Não adianta apenas invocar o nome de Jesus. Tem que ter vida com Ele. O segredo é vida com Ele. O segredo é vida com Ele. Pode olhar para quem está do seu lado e dizer: quer autoridade? O segredo é vida com Ele. O segredo é vida com Ele. Oh, aleluia.
Liderar amparada pelo céu é reescrever uma história, é criar memórias. Aleluia. Irmã Aparecida e aquelas mulheres de Mossoró, ainda hoje quando me encontram dizem: irmã Aparecida, como foi bom. Lembra naquele dia, tinha uma que foi e disse: irmã, eu estou aqui de saia longa porque o meu joelho está batendo uns nos outros. De tanto medo que eu estou. Eu disse: minha filha, está bom demais, bota uma sainha longa, o joelho bate uns nos outros, ninguém vê, está bom demais, mas prossiga. Você está achando que o tempo todo a gente teve coragem? Você está achando que eu e Samira e muitas mulheres que Deus levantou nesse cenário, foi o tempo todo assim? Foi não, meu filho. É porque a estrada da marra, o I da marra, o I da autoridade, o I da graça, o I da força. Portanto, nesta noite a ordem de Deus é: saia do marasmo, levante-se para ir. Levante-se para enfrentar. O céu quer respaldar os teus passos, mulher. Você está entendendo o que Deus está tratando aqui? Liderar amparada pelo céu é reescrever a história, é criar memórias. Você sabia que a festa de Purim, que até hoje é comemorada pelo povo judeu, foi exatamente por causa do edito de Esther? A Bíblia nos diz: e estes dias serão lembrados e guardados geração após geração. Família, província, cidade, que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória destes dias nunca teria fim entre as suas sementes, para confirmar estes dias em seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esté tinham estabelecido. Você está escrevendo uma história. As adolescentes, as jovens da sua igreja, quem vão continuar, serão elas, as líderes de ciclo de oração. Outro dia eu comentava com a irmã. Eu dizia: irmã, como eu tenho saudade dos ciclos de oração dirigidos por mulheres como irmã Umbilina e como tantas outras. Mulheres tão simples, que mal sabiam ler a Bíblia, mas eram mulheres de experiências profundas. Eram mulheres de vivência. Procure se lembrar aí, qual foi a dirigente do ciclo de oração que você cresceu observando ela. Procure se lembrar aí quem ela era, qual foram as suas referências. E eu pergunto: uma geração está sendo levantada, que referência a gente está deixando? Que referência a gente está deixando? Será que a gente está deixando um legado de uma dirigente de ciclo de oração, de uma coordenadora do departamento feminino, que quando está na frente do trabalho, Deus revela, Deus fala, Deus batiza, Deus renova? Ou será que você vai ser lembrada como uma mulher que estava à frente do trabalho, mas na hora que pegava o microfone, era soltando bala bíblica indireta? Não faça do púlpito lugar de desabafo. Púlpito é lugar de jorrar água, de matar sede, de sarar enfermo, de avivar quem precisa de avivamento. Faça o seu desabafo nos pés de Jesus, na sua casa, aonde você quiser. Mas esse lugar é lugar de jorrar água. Tem água sendo jorrada. Tem água sendo jorrada. Deus vai matar a sede do seu povo. Eu vejo pelos olhos da fé uma fila de camelo. São os dromedários de Midian. Eles estão apipados de toda sorte de riquezas do céu. Para a noiva, para a noiva, para a noiva. Libere a passagem. Arrebaia de que a sé. Nimicho, eu vou ali porque Deus está mandando. Limite. Abre as comportas. Está chegando o tempo. Vai ter celeiros cheios, cestos cheios, pipas cheias. Rei, cavacé. Vai ter novidade de Deus neste lugar. Arremandei a vecer. Aproveita
e vai sentindo que há muito tempo você não sente, e vai passando, e vai derramando. Tem derramado de Deus neste lugar, nesta noite. Tem novidade de Deus, tem presente de Deus, tem tudo quanto é bom. Ai, se a igreja abrisse os olhos para ver o que está preparado. Andei cá. E alguém diz: e por que ela está andando? Eu ando, quando meu pai mandar, eu ando. Tá achando ruim? Vem atrás de mim andando também. Que conversa é essa? Que meu pai manda e eu fico parada? Tem camelos apipados preparados. Se prepara porque vai ter batismo. Se prepara porque vai ter revelação. Deus vai acordar a gente. Vai acordar para despertar. É um novo tempo. És tu, raiz velha, para deter o novo de Deus. Eu não gosto dessas coisas. Quem disse que eu vim aqui para fazer o que você gosta? Eu vim para fazer o que papai mandou. E o que papai mandou vai tendo fila aí, e vai ser coisa grande. Camelos apipados estão destinados para prover para a igreja. E quem crê se levanta. Raiane, que é coisa linda o que Deus quer fazer. É coisa linda. Agora se prepare para os canhão. Vai ter canhão destinado. Vai ter uma pontaria de canhão, e é 2. Bem preparado, bem calibrado, bem forte, posicionado para atirar. Mas Deus nesta noite diz: eu anulo. Pode vir quente que nós estamos fervendo. Há uma graça de Deus neste lugar. Há um presente de Deus sendo distribuído. Quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê, quem crê vê. Rola a cabeça de quem rolar. Mas forca não foi preparado para cangote de crente fiel, não. Crente fiel rende o cangote ao senhorio de Cristo. A direção dele. Se os teus olhos se abrissem para você ver quantas guilhotinas foi preparada. E quantas vezes o inferno pediu a sua cabeça. Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: a lâmina da guilhotina se tornou cega. A pontaria do inferno se tornou nula.
Ande de cabeça erguida, sabendo o Deus de quem você é e a quem você pertence. E fique sabendo de uma coisa: quando você é crente fiel e anda de cabeça erguida, o céu te respalda. Nós vamos orar agradecendo a Deus. E nesse agradecimento a gente vai dizer: Senhor, obrigado. Porque a distribuição dos presentes do céu já começaram. A distribuição dos presentes do céu já começaram. Tem se preocupado em pedir muita coisa material, mas nesta distribuição são coisas espirituais que Deus está trazendo para o seu povo. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, nós te louvamos, porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória, o louvor, o domínio. Tu és o Senhor deste povo, o Senhor desta igreja. Tu és aquele que no templo levantou o Esté como instrumento para reescrever uma nova história. Senhor, mulheres aqui, chamadas para a liderança, chamadas para este tempo, para uma nova história. Não adianta querer marcar assinatura em cima de papel velho. A página foi virada, o papel é novo, o escrivão é novo, a escrita é nova, é tudo novo. E em teu nome eu já te agradeço, porque vem novidade do céu. Abraça a sua irmã e receba novidade do céu. Aleluia. Abraça a sua irmã e diga: é novidade do céu. É novidade do céu. E deixa Deus te usar para ela. E deixa ela ser usada por Deus para ti. Novidade. Novidade! Novidade! É novidade! Vai saindo a lama velha, porque tem passado aqui um jato do céu, e é água limpa, é água limpa, é água limpa.